A nossa mensagem é incredulidade, um grande mal. Nós vamos meditar no texto em Lucas, no capítulo 1. Versículo 18 ao 25. E o texto no Evangelho de Lucas, ele diz assim: Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele que me enviou para lhe trazer estas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles e perceberam por seus gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Meus irmãos, nós estamos aqui no relato do Evangelho, numa porção dele, aonde conta um momento vivido por um homem. Esse homem é Zacarias. E Zacarias, queridos, ele tinha excelentes adjetivos, qualidades. Zacarias, em primeiro lugar, era um homem sério. E Zacarias também era um homem honesto. Zacarias era um homem que temia a Deus. E não fosse só isso, Zacarias também era um sacerdote em Jerusalém. Zacarias também era casado, e casado com uma mulher chamada Isabel. E Isabel, nada diferente de Zacarias, era também uma mulher temente ao Senhor. E também Isabel, assim como Zacarias, que eram tementes ao Senhor, ela também era uma mulher íntegra, honesta, correta. Então, meus irmãos, ainda sendo Zacarias quem era, ao observarmos a indagação dele ao anjo Gabriel, diante daquela anunciada profecia, em que dizia que sua esposa Isabel, que vale salientar, era estéril, lhe daria então um filho. Mas nós verificamos aqui uma completa atitude de incredulidade com em resposta ao que ele havia escutado, ao que Zacarias havia escutado, sendo ele quem era. Portanto, não nos resta dúvida alguma que Zacarias ele foi tomado pela incredulidade. Olha o que Zacarias fala ao anjo:
como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. Então, diante dessas palavras de Zacarias, dessa sua fala, nós podemos aqui entender que isso que ele diz é mais ou menos assim. É como se ele olhasse para Gabriel, o anjo Gabriel, e dissesse: ô Gabriel, que coisa mais sem cabimento. Que loucura é essa que você está a falar? Isso não tem propósito. Isso que você está me dizendo. Você não está vendo que eu não vou acreditar nessa sua conversa? Primeiro, Gabriel, porque eu já sou velho, você não está vendo não a minha idade? E segundo, você não sabe que Isabel, a minha esposa, a quem você está dizendo que vai me dar um filho, ela é estéril? Então, estamos vendo aqui um judeu como Zacarias, e vale salientar um homem bastante instruído, um homem com muito conhecimento das Escrituras, conhecimento teológico, e como religioso que era, ele tinha o ofício de sacerdote. Então não poderia de forma alguma, diante de tudo isso, ter se deixado dominado por tanta incredulidade. Afinal, meus irmãos, como sacerdote que Zacarias era, volto a dizer, ele tinha conhecimento das Escrituras Sagradas. E sendo assim, ele não poderia esquecer-se do que aconteceu com Isaac. Quando foi dado a profecia, a revelação do seu nascimento. E que viria de um mesmo contexto. Filho de um homem velho e de uma mulher também, e estéril. Não diferente, Sansão. E todas essas coisas parece que haviam sumido da mente de Zacarias. A história linda de Ana, vinculada e implicada ao nascimento do profeta Samuel. E Zacarias não deu conta disso. Não deu conta que todos esses, Isaac, Sansão, Samuel, todos esses, nasceram diante dos mesmos impedimentos que recaíam sobre as vidas de Zacarias e de Isabel. Portanto, Zacarias, ele jamais poderia esquecer que estes tais sobrenaturais, realizados pelo Deus da sua vida, realizados por Deus lá no passado, ele não poderia esquecer e deixar de pensar com toda certeza que tais sobrenaturais também poderiam ser realizados mais uma vez naquele tempo presente. Zacarias não podia esquecer de que agindo Deus, quem pode impedir?
Porque não há quem possa desfazer aquilo que o Senhor já fez e predeterminou a fazer. Como diz lá o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 3. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode desfazer o que o Senhor já predeterminou fazer. Zacarias não poderia ter esquecido a forma como Jó respondeu a Deus diante da sua gloriosa e estupenda soberania. Quando Jó, no capítulo 42, versículo 2, ele diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Contudo, o que é que aconteceu? Quem não podia esquecer todas essas coisas, esqueceu. Esqueceu. As únicas coisas que vieram à mente de Zacarias foram somente pensamentos humanos, raciocínios lógicos, coisas razoáveis. Eu sou velho, minha esposa também, e olha, é estéril. Pensamento humano, lógica, razoabilidade, era só o que tinha na mente dele. Eram pensamentos tão somente carnais, se falando aqui de um homem espiritual. Ocorre, meus irmãos, que nas questões e nas vidas espirituais, via de regra, quase sempre, quando a razão toma o controle, é sinal de que a fé saiu de cena, sumiu. Sumiu. Essa fé que nós nutrimos no nosso Deus, em todos os seus aspectos, eu creio assim, ela não é razoável. Não por nada, Paulo diz que é loucura para quem não crê, para quem não tem a fé. Então Zacarias não somente estava duvidando sobre o nascimento de seu filho, gerado na madre estéril de sua esposa, mas pior ainda, por tabela essa sua dúvida, essa sua incredulidade, estava lhe fazendo não crer na anunciação das boas novas. Estava o levando a não crer na profecia do Messias, daquele que haveria de vir e veio. Então, por ter questionado a proclamação da promessa plenamente originada no coração de Deus, Zacarias, por isso, mereceu ser castigado. E assim o foi. Observaremos então neste erro de Zacarias lições, e somente duas. Quanto ao erro, que da mesma forma nós, professos cristãos, povo de Deus, família de Deus, agraciados de Deus, temos ali e acolá
cometendo este mesmo erro. Ou seja, dizendo que, como crédulos que somos, mas tendo atitudes de incrédulos. Dizendo nós que temos fé e que fomos salvos por essa fé, mas a nossa atitude dizendo o oposto. E a primeira lição é que a incredulidade nos leva, nos induz ao erro. Vimos o quanto as pessoas, ainda que sendo cristãs, podem ser tomadas pela incredulidade. Nós vemos isso demais. Se a gente olhar no espelho, a gente vê. Na gente mesmo. E temos que entender que a incredulidade nos torna justamente pessoas incrédulas, quando a nossa fé ela fica estática, paralisada. E que quando nossa fé estagna, de imediato nós damos início a um processo de desobediência que culmina no ato do pecado, e o pecado, por conseguinte, tem suas consequências. Portanto, incredulidade é pecado. É um pecado que gera inúmeros outros pecados. A incredulidade é o tormento diário dos santos de Deus. É um pecado enraizado nas almas e mentes, e que por mais espiritual que venhamos ser, por mais que nos achemos espirituais, jamais seremos dele liberto por completo, exceto quando, mais uma vez, nos encontrarmos com Jesus no dia da sua glória, quando ele vier. Eu não tenho dúvidas que uma das orações que todos nós devemos fazer diariamente, uma delas é esta: Senhor, aumenta minha fé. Senhor, aumenta nossa fé. Nós temos que entender que jamais devemos colocar em dúvida a palavra de Deus e suas promessas. Porque, olha, este Deus, a quem nós professamos fé, a quem nós dizemos que cremos, segundo a sua própria palavra, ele diz que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Números capítulo 23, 19, para não ficar só nas minhas palavras. Ele diz: Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Então vemos nos versículos que lemos em Lucas a grande importância da mensagem da palavra de Deus e o privilégio que desfrutam os seus verdadeiros mensageiros. O anjo diz a Zacarias, e diz a ele quem ele é, e quando diz a Zacarias quem ele é, fala inclusive o seu nome. E ele diz como que dizendo ser um mensageiro
a serviço do Deus Todo-Poderoso. E por isso tem o privilégio de falar sua mensagem e desfrutar de sua presença. Ao tempo que aqui confronta a incredulidade de Zacarias. Aqui é como ele dizendo: e você, Zacarias? Não é um servo de Deus? Você também não é um proclamador de sua mensagem? Como então você recebe esta mensagem com tanta incredulidade? Eu fui enviado pelo Senhor para falar-te esta mensagem. E nesse instante, cai a ficha em Zacarias. E vem então um entendimento a ele. E acredito eu que, sendo Zacarias o homem de Deus que era, como aqui falamos, ele deve ter ficado ruborizado de vergonha. Porque muitas vezes isso é conosco. Quantas e quantas vezes estou aqui a ministrar para a igreja do Senhor, sendo instrumento dessa preciosa palavra, desse evangelho glorioso. E quantos estão sentados muitas vezes aí ouvindo esse mesmo evangelho que aqui está sendo falado. E que o efeito desse evangelho deve ser tanto quanto na minha vida, quanto na vida daqueles que escutam e que creem nele. E quando na verdade não são, todo mundo esquece. Não lembra mais. Ou quando lembra é só para aconselhar um outro, mas não para se aconselhar. Quando lembra é para chamar a atenção do outro a palavra, para que o outro caia a ficha e crie vergonha. Mas muitas vezes nós mesmos não caímos a ficha e nem tomamos uma posição de vergonha. Tornamos tão incrédulo quanto Zacarias. E é um fato. E principalmente, eu creio, a responsabilidade de quem aqui está pregando. Porque antes de pregar, ele lê, relê, medita, reflete. E quando vai pregar, está escutando de novo. Há pouco falava com o João ali, e João falando sobre alguma coisa que é verdade. Que muitas vezes a gente está sob um estresse tão grande, tão pesado, que, meu Deus, não dá vontade nem de pregar. Por quê? Porque eu vou ouvir o que eu preciso ouvir. Eu vou ouvir aquilo que eu preciso ouvir. E eu não posso estar escolhendo na palavra aquilo que eu posso dizer, o que eu queira dizer, o que eu queira ouvir, não. Eu tenho que pregar é a palavra. E se ela dá na minha cara, glória a Deus. E o bom é isso. E eu disse a João, eu digo, João, mas o bom disso é a gente ter constrangimento. De entender que o que falamos está faltando em nós. É um grande primeiro passo. O ruim e o terrível é quando estamos completamente dormentes. É quando aqui, quando eu falo, eu estou falando, não, é só vocês, eu estou do lado de fora. Incredulidade? Eu não, eu sou um homem de fé. Vocês é que são incrédulos. Pecar? Não, eu não peco. Quem peca é vocês. Mas Zacarias foi confrontado. E creio eu que nesse momento ele se ruborizou de vergonha. Nesse instante ele deve ter se lembrado que este mesmo mensageiro, ou seja, o anjo Gabriel,
há quase 5 séculos atrás, foi quem trouxe a Daniel a profecia das 70 semanas e disse-lhe como o Messias haveria de ser morto. Ele deve ter começado a lembrar das coisas. Zacarias deve, de fato, ter realmente se envergonhado quanto à sua incredulidade manifestada ao receber a mensagem do anjo, quando ele, como sacerdote, ministrava em profunda paz no templo do Senhor, em contraste à grande fé de Daniel, que morava em ruínas, cativo na Babilônia, enquanto o templo de Jerusalém estava completamente destruído. Gabriel, um espírito poderoso, que tem um nível de inteligência e poder muitíssimo além de qualquer um de nós. Ao falar sobre o seu ministério, considera o seu mais alto e maior privilégio estar servindo ao Deus Altíssimo diante da sua presença e fazendo sua vontade. Que assim como Zacarias envergonhou-se do seu mau procedimento, possamos também nos constranger, possamos também refletir ao nosso respeito sobre isso e desejar de forma ardente em nossos corações servirmos a Deus em sua presença e centrar nossas vidas na vontade dele e não na nossa. Que nos esforcemos por isso, para que um dia estejamos em pé diante do trono de Deus, servindo-o dia e noite em seu templo. O caminho para isto, esse caminho já nos foi concedido por misericórdia e por graça. Esse caminho está aberto para todos. Jesus fez esse caminho quando ele entregou-se por nós, quando Jesus entregou seu corpo e seu sangue. Jesus nos dá graciosamente este caminho para que, andando nele, nos esforcemos com toda a vontade e força da nossa alma em vivermos numa vida de fé, e fé essa na presença de Deus. Na versão NVI, o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 12, ele diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. A vida cristã não é fácil. É uma vida difícil. Contudo, não é impossível de vivê-la. Mas é com esforço, com dedicação. É nós nos colocarmos cada vez mais diante de Deus, reconhecendo as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, que somos débeis, que precisamos de ajuda, porque senão caímos, que precisamos a todo momento estarmos sustentados por Ele, porque se for por nós mesmos, caídos já estamos. Nós não temos estrutura por nós mesmos de seguirmos a nossa caminhada cristã, não temos. Você pode ser quem for, você pode ser altamente inteligente, perspicaz, você pode ser sábio em muitas coisas, mas nós sem Deus nada somos, e como Ele mesmo, o Senhor Jesus nos disse, sem Ele nada podemos fazer.
O negócio mudou de rumo. Antes nós éramos do diabo, nós éramos do pecado. Agora não. Agora nós temos um dono. Somos dele. E somente dele. A segunda lição é que a incredulidade ela induz o erro e gera consequências. A primeira e maior fraqueza que adentrou ferozmente no coração do homem foi o quê? A incredulidade no dia de sua queda, quando Eva preferiu acreditar em quem? No diabo, do que acreditar em Deus. Esta incredulidade está arraigada, enraizada no coração de todo ser humano. E muitos ainda hoje, por não acreditar em Deus e em sua palavra, continuam ainda caídos e afastados da presença de Deus, separados de Deus, sem comunhão com Deus, aquém da glória de Deus. A incredulidade traz consequências. E a pior consequência da incredulidade é uma consequência eterna. A pior consequência da incredulidade, ela é eterna. Por quê? Porque ela implica em condenação. E condenação eterna. É a pior de todas as consequências da incredulidade. As dúvidas de Zacarias trouxeram sobre sua vida um pesado castigo, ou seja, uma consequência. O versículo 20 diz: agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no devido tempo. E nós podemos ver que foi um castigo bastante justo. Pois a língua que deveria proclamar a mensagem, a língua que deveria proclamar a mensagem de fé, e de fé para a salvação, ela não estava pronta. Portanto, nada mais justo que o castigo de torná-la muda. Já que é para falar só besteira, então, já que não é para falar de fé, meu servo, e você quer falar de incredulidade, então, fique mudo. Já que é para falar besteira, vai ficar calado. Então Zacarias foi condenado ao castigo de ficar mudo. E enquanto ele ficava mudo, no tempo que passou mudo, vinha à mente a lembrança do porquê do seu castigo. E o porquê a ele era um só. E ele já sabia. Ele ofendeu ao Deus em que cria com sua incredulidade. O pecado que mais afronta a Deus é o pecado da incredulidade. O castigo mais severo que um ser humano recebe sobre si é devido à incredulidade. Duvidar que Deus pode fazer aquilo que Ele disse que vai fazer é negar a Deus de forma sumária. É negar e dizer que o Senhor não é onipotente, não. É desconhecer a Deus por completo. É não acreditar que Ele de fato existe.
Duvidar que Ele não cumprirá o que prometeu é chamar esse Deus de mentiroso. É afirmar que o amor que nós dizemos, que por meio desse amor, tanto Ele nos amou ao ponto de dar o seu Filho e único Filho, para que morresse em nosso lugar e dessa forma não morrêssemos mais, mas tivéssemos a vida eterna, é dizer que esse amor é ineficaz. É presunçosamente falar que de alguma forma não é pecador. É de alguma forma falar que não precisa de salvação. Hebreus capítulo 3, versículo 15 ao 19. O autor de Hebreus diz assim: lembre-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. E quem foram os que se rebelaram mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi o povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa de sua incredulidade. Vigiemos e oremos contra esse pecado devastador de vidas. Os cristãos que cedem à incredulidade perdem a paz. Têm até a paz com Deus, contudo não desfrutam da paz de Deus. Eu vou abrir aqui um parênteses. Eu acho que eu já contei até aqui, alguns anos atrás. Certo momento, recebi uma notícia. Eu estava lá na minha empresa, escritório, e estava me visitando ali uma pessoa que eu conheço. E que não é crente, não. E naquele exato momento eu recebo uma notícia por telefone. Que talvez uma documentação que eu tinha, dizendo que uma documentação que eu tinha estava dessa forma errada, equivocada, e que muito possivelmente eu ia perder a concessão dada pelo governo federal para poder eu fazer o meu trabalho, exercer o meu trabalho. Fazia pouco tempo que eu tinha subido o primeiro ou segundo degrau de um momento da minha vida. O coração disparou. A mão veio à cabeça. Cabelo não arranquei porque não tem. E comecei a reclamar e a falar, e não é possível, que é isso, que é aquilo outro. Aquele rapaz que estava na minha frente, ele não era o anjo Gabriel não, mas ele falou a mim a mesma coisa que o anjo. O que foi? Rapaz, tenha fé, creia, ore, peça ao Senhor. Como é que ficou minha cara? Vermelha de vergonha. Vigiemos e oremos contra esse pecado devastador, que dia aqui, dia acolá, tem nos pegado dessa forma. Tem tomado a nossa vida
E nós temos paralisado na fé e deixados de crer. Muitas vezes até deixamos de crer que Deus perdoa pecados. E quando eu for falando é dos nossos próprios. Os cristãos, isso é verdade demais. Nós cristãos que cedemos à incredulidade, nós perdemos a paz. Nós temos até paz com Deus, mas mediante nossa incredulidade, nossa falta de fé, nós não desfrutamos da paz de Deus, aquela que excede o entendimento do mundo. Não é que essa incredulidade, depois que nós somos salvos, nós tivemos nosso encontro com Jesus, vida mudada, novo nascimento, mas essa fé que nos salva, é uma fé que nós precisamos conduzi-la em nossas vidas dia após dia. Porque afinal de contas, como foi dito domingo, essa mesma fé que nos deu o usufruto da bênção da oferta do Filho de Deus pelos nossos pecados, será que essa mesma fé não é capaz de fazer com que aquele que nos deu tudo isso resolvermos coisas tão menores do que nós? O maior problema que eu possa ter ou você tem, e nós temos, ele é infinitamente menor, eternamente menor do que a nossa ida para o inferno, para onde nós íamos, e ele pela fé não nos deixou. Porque cremos. Nós não vamos para o inferno por conta dessa fé. Quem vive dessa forma, vive desesperançado. Esse é o nome. E é assim que muitas vezes eu me sinto quando eu não exercito a minha fé, quando eu não me dobro diante do Senhor, para pedir pela fé misericórdia. Antes de tudo nós estribuchamos, enlouquecemos, esquecemos de com fé e por meio da fé orarmos ao Senhor, sabendo que Ele é poderoso e que aquilo que nós não podemos mover uma palha sequer, nada, Ele pode, porque Ele é poderoso. Quem vive assim, vive desesperançado e não consegue se desenvolver espiritualmente em sua caminhada. Não consegue crescer, não consegue amadurecer, maturar. Uma vez crendo em Cristo como Senhor e Salvador, nesta mesma medida da fé, desfrutaremos da salvação de nossas vidas. Seremos esperançosos nos dias maus. Seremos vitoriosos sobre este mundo caído. E a morte será com certeza um inimigo plenamente vencido, derrotado. Pela fé. Porque de outra forma, sem essa fé, isso é impossível de acontecer. É impossível. Eu finalizo o ministério do louvor.
Hebreus 11, versículo 6, nós lemos domingo passado também sobre isso. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A incredulidade nos vacilos da caminhada cristã nos traz as devidas consequências. Contudo, a maior de todas as incredulidades é a inexistência da fé convicta e verdadeira em Cristo Jesus. Sem essa fé, é impossível agradar a Deus. Sem esta fé, não podemos receber de Deus a graça e a misericórdia. Sem essa fé, não conseguimos fazer as pazes com Deus. Sem essa fé, não alcançamos a salvação. Mas nós, pela fé, pela graça, pela misericórdia, pelo amor compassivo e incondicional, nós alcançamos. Que não venhamos estagnar nossa fé diante dos dias escuros, dos dias de trevas, dos vales tenebrosos. Não venhamos. Muitas vezes esses vales nós buscamos. Muitas vezes desertos somos nós mesmos que vamos ao encontro dele. Por quê? Porque o caminho que deveríamos seguir, dele nós nos desviamos. Mas isso não é o fim. Não é o fim. A nós que cremos. A nós que fomos salvos. Agraciados. Com a coroa da glória do Senhor. Com a vida eterna. Não é o fim. Exercitemos nossa fé. No conhecimento do nosso erro, da nossa falha. Choremos aos seus pés. Uma coisa é certa. O perdão é certo. Ele é um Deus que perdoa corações contritos, sinceros e verdadeiros. E Ele é o Deus que dá a devida, ou melhor, o devido livramento. Ele livra do dia mau. Apraz a Ele livrar também no dia mau. Pelo dia mau. A pior coisa que pode acontecer é querermos andar no deserto soltos. Deserto não é bom de jeito nenhum. Mas pior é sem segurar na mão de Deus. Porque senão nós vamos rastejar no deserto. Senão cada vez mais que estivermos sós, no vale de trevas, iremos andar sem rumo, sem rota. Mas se estivermos seguros na mão de Deus, Ele nos leva ao caminho que vai nos tirar desse caminho de trevas. Ele vai lá dizer, está vendo ali, ó? Ali é o caminho da luz. Aquele que nunca você deveria ter saído. Aquele que eu lhe apresentei e que lhe dei livre acesso. Vamos, filho. Vamos, filha. Está doendo. É só um tempo.
Mas se estiver doente, eu sou o unguento que tira a dor. Está triste? Fique triste, mas olhe para mim e se alegre, porque eu sou a sua alegria, e a alegria eterna. Sentiu-se só, mas eu nunca te abandonei e jamais te abandonarei. Confia, confia. Tão somente creia. Amém? Vamos ficar em pé e vamos louvar o nosso Deus.